Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista e apresentação oral. Vamos lá? Acompanhem comigo? Bom, eu trago aqui um exemplo de entrevista, um trecho, para você observar comigo. É uma entrevista com Wendel Bezerra ao site Cinema e Pipoca. Observe a imagem aqui da foto. Então, nós temos ali o nosso entrevistado, certo? Para quem não reconhece, logo de cara, este da foto é o dono das vozes nacionais de nada menos que os personagens Goku, Bob Esponja e o quase vampiro Eduardo da saga Crepúsculo. Olha que interessante, né? Então, nós sabemos que muitos filmes aí, desenhos animados, eles são produzidos em outros países e nós precisamos compreender em língua portuguesa, né, esse material, esses desenhos, esses produtos culturais. Então, existem ali os dubladores que fazem essa vez, né, e transmitem ali a fala daquele personagem de modo que nós compreendamos no nosso idioma, língua portuguesa, certo? Então, e além disso, né, cada personagem guarda suas características, né? Então, não é simplesmente ler, né? É interpretar o personagem, né? Como se fosse um ator também, certo? Vamos lá. Então, vamos continuar com essa entrevista. Sim, minha gente, conseguimos uma entrevista com Wendel Bezerra. Mas antes, gostaria de agradecê-lo imensamente pela atenção ao Cinema e Pipoca. Então vamos lá. Cinema e Pipoca pergunta: qual foi seu primeiro trabalho como dublador e qual o personagem que mais gostou de fazer? A resposta do Wendel é o seguinte: para ser sincero, realmente não me lembro da primeira dublagem, pois faz muito tempo, mais de 28 anos, tenho 36 hoje. Mas a primeira a ter destaque foi o Jamie da série Super Vicky, que passava na seção comédia da Globo nos anos 80. Goku de Dragon Ball Z e Bob Esponja são os personagens por quem mais tenho carinho, pois mudaram minha vida profissional, mas tem inúmeros personagens e atores que adorei dublar. Outra pergunta: você prefere dublar filmes ou desenhos animados? Por quê? O Wendel responde: para mim, não existe essa preferência, eu amo dublar. Certo? Então, você gostou aí dessas informações apresentadas, né? É importante, se você quiser conhecer mais, né? Pesquise a respeito dessa função aí de dublador, né? Bem interessante. Características, vamos falar sobre as características, né? O que não pode faltar em uma entrevista. Primeira coisa é que a entrevista ela traz a oralidade, né? Então a fala. Então mesmo que ela seja escrita, primeiramente você precisa perguntar e a pessoa vai te responder oralmente, né? Raramente algumas respostas são adquiridas de forma escrita já, né? Já no início, né? Mas na maioria das vezes você grava a pessoa falando, respondendo e depois você transcreve para o papel. Então, olha lá, oralidade, então o diálogo ele é transcrito exatamente como foi falado, não pode mudar nada, porque pode transformar ali a fala, né, e acabar ali cometendo um equívoco, né. Essas entrevistas, elas são publicadas em meios impressos, né, podem usar vários sinais de pontuação, travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, e expressam emoções também, né? Como riso, lágrimas, né? Enfim. Outras características, né? Entrevista tem que ter pelo menos o diálogo entre duas pessoas, podem ter até mais, né? Entrevistado ou entrevistador. Geralmente ela é informativa e busca extrair ali informações sobre uma pessoa ou um determinado assunto. São encontrados jornais, revistas, televisão, rádio e outras formas também. A estrutura basicamente é formada, né, por um tema central ou ainda vários, tem um roteiro de perguntas pré-definidas, tem um título na maioria dos locais, tem que ser revisado, né, para manter a fidelidade do que foi respondido, não pode alterar a resposta e não pode omitir nenhuma palavra. Vamos planejar uma entrevista, né? Toda entrevista, assim como todos os textos, precisam de planejamento, né? O que deve ter numa entrevista, né? Título, nome do entrevistado, pode ter foto opcional, né?
A apresentação do entrevistado, quem é que está falando ali, respondendo, nome do entrevistador, pode ter frases de destaque, aqui não é obrigatório, e o texto é formatado por turnos de fala, mas isso não é obrigatório. Então, agradeço a você que nos acompanhou. Nesse vídeo falamos sobre entrevista, né? E a oralidade. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.